Graças a Deus que nos dá a vitória. Amém. Como diz o salmista Davi, eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Segure a sua caneca com água, porque no final nós vamos fazer um ato de fé, um ato profético. Amém. Graças a Deus. Nós estamos aqui para mais um momento da meditação e oração da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre batalha, sobre vitória. A nossa meditação hoje é 2 Samuel, capítulo 8. Eu vou ler aqui o versículo 1 que fala assim: E sucedeu depois disto que Davi feriu os filisteus e os sujeitou. O versículo 1. E o versículo 15 diz assim: Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi fazia direito e justiça a todo o seu povo. Esse capítulo é um capítulo pequeno, tem apenas 18 versículos. E ele trata de vitórias de Davi sobre várias nações. Aqui nos fala das conquistas do rei. Então, esse capítulo, ele fala das diversas vitórias de Davi sobre os seus adversários. A começar pelos filisteus, que sempre foram inimigos dos povos de Israel. Davi, ele também obteve vitória sobre os amalequitas, moabitas e amonitas. Veja bem, Deus deu vitória a Davi sobre os principais inimigos de Israel. Filisteus, você lê o Antigo Testamento, você está sempre vendo os filisteus atormentando Israel. No livro de Juízes, então, era de tempos em tempos. Esses amonitas, amalequitas, moabitas, você vê, desde o livro de Gênesis, você vê esses nomes: amonitas, moabitas, amalequitas. Os filisteus eram inimigos ferrenhos de Israel. E aqui nos fala, neste capítulo, que Deus deu vitória a Davi nas suas batalhas e outros povos inimigos também. Por quê? Porque o Senhor Deus era com ele em todas as batalhas. Então é um capítulo curto, mas que mostra ele tendo várias vitórias, porque Deus era com ele nas batalhas. Eu pergunto, e eu? E você? Será que Deus não é conosco nas batalhas? Como é que você está nas suas guerras, nas suas batalhas? Só que eu quero lembrar você que no livro de Efésios, o apóstolo Paulo ele diz que a nossa luta, ela não é contra a carne e contra o sangue, ela é contra principados, potestades, dominadores que atuam nos lugares celestiais. E ele fala então para a gente revestir a roupa como se fosse um soldado, capacete, couraça, escudo, espada, o calçado. Ele fala de armas de proteção e de ataque, que era a espada. Então nós vivemos em guerra, sim. Nós vivemos na chamada batalha espiritual, sim. Na verdade, todos os povos, o mundo inteiro, todo o planeta. O que acontece é que há pessoas que não estão nem aí, nem sabem. Quando a pessoa converte, ela aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, ela passa a ter uma identidade cristã, aí sim, ela passa a ter ciência de que essa guerra existe. Só que mesmo assim, infelizmente, nem todos têm ciência de que está numa guerra, de que está numa batalha. Por trás de muitos acontecimentos, há sim um mundo espiritual, há sim a ação de Satanás, de demônios, seus agentes, manipulando, trabalhando para que sejamos derrotados. E mais do que nunca precisamos estar firmados na palavra de Cristo. Precisamos nos posicionar. Davi, ele se posicionou, ele foi justo com seu povo, ele lutou em favor do seu povo. Ele não olhava só para si, ele olhava o seu povo, ele olhava para Deus e olhava para o povo que Deus tinha dado para ele governar. E ele então lutava.
E ele confiava que em cada guerra, em cada batalha, Deus era com ele. Então, quero terminar dizendo, você está assim numa batalha, não pense você que não, está assim. Mas a sua luta, ela não é contra a carne e o sangue. O que é isso? Ela não é contra o ser humano. Ah, eu estou numa batalha com o marido, eu estou numa batalha com o filho, eu estou numa guerra com o filho. A Bíblia é clara, não é. É contra principado e potestade. O mundo espiritual, ele é real. E assim como existe o mundo espiritual, vamos dizer assim, um lado bom, existe o lado mal. Existe o lado bem, existe o lado do mal. E há ali uma guerra. E essa guerra é travada, muitas vezes, exatamente em nossa vida. É uma disputa muito grande pela nossa alma. Mas Deus deu seu Filho unigênito, para o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Cristo Jesus, diz a Bíblia, nós somos mais que vencedores. A Bíblia fala que é uma guerra, mas somos vencedores. Então creia nisso. Agora é uma guerra que precisa sim, precisa meditar na palavra. Precisa oração, precisa o jejum, precisa ouvir e precisa obedecer. Mas nós temos sim a promessa de Deus de sermos vitoriosos. Querido Deus e Pai, autor e consumador de nossa fé, obrigado por essa palavra, que hoje é sobre batalha. O Senhor conduziu Davi em vitória sobre as várias nações, inclusive sobre os principais adversários. Senhor, nós sabemos que o nosso adversário é o diabo, são os demônios, mas nós sabemos que cada pessoa, às vezes, tem uma determinada luta numa área. Assim como Israel, havia algumas nações que ficavam ali como a sola, a pedra no sapato, atormentando. Assim também, ó Deus, muitas vezes cada um de nós temos uma determinada área da nossa vida, onde muitas vezes o adversário não quer largar, o adversário não quer soltar. Mas aqui, assim como o Senhor foi com Davi, a tua palavra promete que o Senhor também é conosco e que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Que esta palavra, Senhor, seja usada pelo teu Espírito Santo para fortalecer o teu filho, fortalecer a tua filha, fortalecer os teus servos que creem nessa palavra. Recebam ânimo, recebam disposição, recebam vigor no mundo espiritual, em nome de Jesus. Pai, eu estou abençoando esta água, que quando teu filho e tua filha tomar, essa água é símbolo do Espírito Santo. Assim como essa água vai descer pelo seu corpo, levando vida, levando saúde, que ela, simbolicamente, esse símbolo do Espírito Santo, venha levar também vida, força, graça, ânimo, em nome de Jesus. Graças a Deus, que nos dá a vitória. Leia esse capítulo, ele é curto e você vai ver as vitórias de Davi. O Deus de Davi é o nosso Deus. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre. Amém? Um beijo no teu coração e viva Cristo. Glória a Deus.